Olá, queridos. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Eu quero hoje compartilhar com vocês a primeira parte do nosso seminário Amor Contagiante. E eu gostaria um pouco de compartilhar sobre esse amor que é sobrenatural. O amor que contagia é o amor que vem de Deus. É um amor perfeito. Não é o amor como o amor desse mundo, nos moldes desse mundo. Então, eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso. E eu quero começar citando um texto da palavra de Deus que está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Esse verso expressa a mais profunda, na verdade, é a mais profunda expressão do amor de Deus para conosco. Olha o que diz. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Dois pontos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esta é a maior expressão do amor de Deus. Tem pessoas que duvidam do amor de Deus. Muitas vezes elas são assaltadas, né, com essa dúvida. Será que Deus me ama? Deus não precisa fazer mais nada para provar que nos ama. A maior expressão do amor de Deus a nós é que Ele mesmo se manifestou em carne. Ele veio, ele se materializou para mostrar o amor por nós. Então, eu gosto muito, né, de pensar nisso. Deus não ficou apenas na conversa, ele não ficou apenas no discurso. Ele, ele transformou a palavra em prática, ele transformou o discurso dele numa pessoa. Ele encarnou no seu filho. Por isso que lá em João, aliás, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então eu gosto de dizer isso. Nós vivemos num mundo, né, com tanto discurso, né? Fala-se tanta coisa, mas tão pouco nós praticamos o que falamos. Deus não apenas fala, ele faz. E como ele faz? Ele encarna aquilo que ele fala. Isso é tremendo. Jesus encarnou a palavra. Então, eu quero falar um pouco sobre esse amor, né? Esse amor contagiante, esse amor sobrenatural, esse amor que vem de Deus. A estratégia de Deus é Jesus. E a estratégia de Jesus são as pessoas. Grave isso. A estratégia de Deus é Jesus. E a estratégia de Jesus são as pessoas. Simples assim. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui. Você sabia que o custo igreja, nos dias atuais, é altíssimo? O custo igreja é absurdamente alto nos tempos modernos. Olha o que a igreja faz. Hoje, muito dinheiro é gasto em coisas, em equipamentos, em prédios, móveis, imóveis, publicidade, marketing, enfim, na instituição. Se Jesus viesse hoje, né, como ele veio há 2000 anos atrás, encarnasse, será como ele agiria? Eu gosto muito de pensar nisso. Como, né, ele é a nossa referência em tudo. O que Jesus faria? Como ele se comportaria nos dias de hoje? Né? O custo da igreja é tão alto, mas Deus usa apenas um recurso. O recurso que ele usa são as pessoas. Ele usa pessoas cheias do Espírito Santo, por isso que ele derramou do seu Espírito sobre as pessoas, ele derramou dons espirituais sobre elas, ele derramou da essência dele, do caráter dele e do poder dele para realizar milagres, para operar coisas maravilhosas e sobrenaturais. Foi isso que Deus fez, foi isso que Jesus fez, desde o começo. Não é importante a gente refletir sobre isso? Qual é esse método de Deus?
Veja, quando Jesus começou a igreja, como que ele começou a igreja? Como hoje nós começamos? Como hoje as pessoas começam uma igreja? Jesus começou a igreja dele simplesmente chamando pessoas. Ele chamou pessoas. Ele chamou 12 homens para estarem junto com ele. Então Jesus não alugou nenhum prédio, ele não fez uma campanha de marketing, ele não comprou equipamentos, não comprou instrumentos, não comprou cadeiras, ele não comprou nada disso, ele não fez nada disso, ele apenas chamou pessoas. Olha o que diz em Marcos capítulo 3, versículos 14 e 15. Escolheu 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Foi isso que Jesus fez. Trouxe 12 para estar, olha, tá, o texto está dizendo, para que estivessem com ele. Por quê? Porque enquanto eles estivessem com ele, Jesus iria compartilhar da essência dele. Jesus iria formar o caráter desses homens para que então depois os enviasse. E esse foi, portanto, o único método de Jesus. Jesus não teve outro método. Esse foi o método dele. Então, o ministério de Cristo é fundamentado tão somente no amor e na compaixão. Não é fundamentado na tecnologia ou nas estruturas humanas, como se faz muito hoje. O método de Jesus é simples: amor e compaixão. É o único método evangelístico de Jesus. Então veja, se Jesus se entregou a si mesmo, e esse foi o método dele, qual deve ser o nosso método? Tem alguma discussão acerca disso? É tão simples, não é? Se ele é a nossa referência, quem ama, portanto, se entrega a quem ama. É muito simples. Por isso, veja, a maior denúncia da nossa falta de amor às pessoas é a nossa omissão. O nosso maior pecado é a omissão. Quando nós nos omitimos, nós estamos aqui escancarando, denunciando a nossa falta de amor. Nós temos que ser honestos em admitir isso. E o que Deus quer? Deus quer chamar a nossa atenção, Deus quer nos despertar. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 9, versículo 35. Fala sobre Jesus. Diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Olha o que diz o texto: ao ver as multidões. Jesus olhava para as pessoas. Jesus olhava as multidões. Ele se compadecia da necessidade delas. Jesus não era autocentrado. Ele não estava preocupado com ele mesmo. Por isso ele tinha tempo, ele tinha o foco, não é? Nas pessoas. Então, porque ele olhou as pessoas. Ele olhou, ele viu, por isso ele percebeu que elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus compadeceu delas. E olha o que ele diz em outro momento, em João capítulo 4, versículo 35. Jesus falou assim, olha o que Jesus disse: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabe que a nossa tendência é fechar os olhos. A nossa tendência é olhar para nós mesmos. Por isso ele disse, abram os olhos e vejam. Ele está falando de intencionalidade. Abram os olhos. Se você não abrir os olhos, você não vai ver. E se você não colocar os olhos nas necessidades das pessoas, você não vai ter nenhum sentimento, você não vai ser sensibilizado em relação a elas. Então, abram os olhos e vejam, ele disse, os campos, né, estão maduros para a colheita. Veja, quando nós fechamos os olhos, né, quando nos concentramos nos nossos redutos, no nosso conforto somente, nós perdemos a sensibilidade, nós nos tornamos insensíveis em relação às pessoas. Portanto, abrir os olhos fala de intencionalidade. É quando nós percebemos a condição das pessoas. A condição delas é aquela mesma do tempo que Jesus esteve aqui. Ele olhou para as multidões. Qual é a condição delas? Elas estavam aflitas.
As pessoas estavam aflitas como ovelhas sem pastor. Nós estamos vivendo dias assim, as pessoas estão muito aflitas, as pessoas estão sem chão. Veja, nós temos a Deus, nós temos a esperança, nós temos um fundamento, não é? Mas seria tão bom a gente pensar, né? Veja, nós muitas vezes, mesmo conhecendo a Deus e andando com Ele, ficamos angustiados. Imagina as pessoas que não têm aonde se apegar, elas não conhecem Deus, como elas estão desesperadas. Então, esse é exatamente por isso que Jesus falou: esse é o tempo da colheita. Ele está dizendo para nós, está dizendo para mim, para você: abra os olhos e veja, a colheita está pronta. O que diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 19? Agora eu quero entrar mais, né? Sobre esse amor contagiante. Olha o que diz lá. João diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. O que ele está dizendo aqui? Se ele não tivesse nos amado primeiro, nós não teríamos condições de amar. Então, o nosso amor é resultado do amor dele por nós. O amor dele nos constrange. O amor dele nos toca tão profundamente. Nós ficamos tão impressionados com o amor dele, nós somos tão contagiados com o amor de Deus que é impossível não amá-lo. Em outras palavras, né? Como não amar alguém que nos amou tanto? Mas quando nós entendemos, quando essa revelação do amor entra no nosso coração, quando nós entendemos o sacrifício dele por nós, quando nós temos a percepção do que ele fez, ele nos perdoou, ele nos deu vida eterna, ele pagou a nossa dívida, isso é tão tremendo, quando essa revelação entra, quando o entendimento vem no nosso coração, a gente passa a amar a Deus de forma extraordinária, sobrenatural. Quanto mais eu entendo o amor de Deus, mais eu o amo. Agora, como é que se reflete esse amor de Deus em mim, em você? Como se reflete o amor a Deus? A palavra de Deus é muito clara, é muito simples. Eu amo a Deus amando pessoas. Se eu amo a Deus, eu amo o que Deus ama. Eu amo o que Ele ama. Simples assim. Então, se a nossa referência de amor é Jesus, nós vamos fazer a mesma coisa que Ele fez. Nós vamos nos entregar às pessoas. Vamos nos entregar como Ele se entregou. E como é essa entrega? Anunciando o Evangelho. Proclamando o Evangelho para que elas recebam vida eterna. Tudo que eu fizer por elas, toda entrega que eu fizer por elas, vai ser na intenção de que elas sejam despertadas para Deus, para amarem a Deus, para reconhecerem como Pai, para que eles possam experimentar essa expressão de amor. Então veja, o amor de Deus em nós contagia, é inevitável que esse amor contagie as pessoas. Quem é cheio dessa revelação do amor de Deus, não tem como não contagiar outras pessoas. Por isso eu penso que nós precisamos ter essa revelação do amor. Então eu quero falar algo aqui, ó. O mal contamina, mas o amor contagia. Existe uma semelhança entre o mal, né? E o bem, e o amor. O mal contamina, mas o amor faz o contraponto. O amor contagia as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um vírus, né? A gente está hoje tão familiarizado, né, com o que nós estamos vivendo, né, com o vírus, com a pandemia, né? Assim como um vírus se espalha silenciosamente. Ele vai se espalhando apenas pelo toque ou pela aproximação, não é? Assim também é o amor. Ele contagia. Um vírus vai se espalhando. Por isso todo mundo hoje está tomando cuidado para não ser contaminado. Mas o amor, da mesma forma, vai contagiando as pessoas de forma lenta, de forma tranquila, sem fazer alarde, sem fazer barulho, sem grandes investimentos. O investimento de Deus é tão somente o amor. Esse é o maior investimento e não custa nada, porque recebemos de graça. Então nós vamos entregar de graça. Ele contagia.
A única coisa que Jesus investiu, portanto, no evangelismo foi a vida dele. Ele ensinou os discípulos a fazerem a mesma coisa. Esses discípulos de Jesus contagiaram o mundo com o amor de Deus. Então a verdadeira igreja vive esse amor contagiante. A igreja está na terra para ser sal e luz. Olha o que Jesus afirmou em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 15. Ele diz assim, ó: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, não servirá para nada. Vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Escute bem, Jesus não disse para a gente se esforçar para ser sal e luz. Preste muita atenção. Ele está dizendo, vocês são sal e luz. Quero afirmar isso para você. Você é nascido de Deus, você é filho de Deus. Não importa como você está se sentindo, não importa se você acha ou não acha, não importa como a condição que você está, importa uma coisa, você é sal e luz. Eu e você somos sal e luz. Pronto. Então, a questão não é se a gente é ou não. A questão, sabe qual é? É cumprir o nosso papel. O sal precisa sair do saleiro. Então já somos sal, o que a gente precisa é sair do saleiro. Já somos luz, então o que nós precisamos é sair de debaixo da vasilha e estar num lugar visível. Por isso que ele completa dizendo assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Está no versículo 16 do capítulo 5 de Mateus. Então vocês devem iluminar, isso fala de intencionalidade. Eu preciso sair de debaixo da vasilha, não é? E eu preciso iluminar. Como? Aqui ele está dizendo, através das boas obras. Então, as boas obras, a maneira como a gente vai contagiando as pessoas é que vai atraindo a atenção delas para Deus e elas vão receber a Deus como Pai nas suas vidas. Está escrito aqui. Nossas boas obras atraem as pessoas a Deus a fim de que elas o reconheçam como Pai. Você entendeu? Então a questão não é ser sal e luz, já somos sal e luz. A questão é sair do saleiro. E é sair de debaixo da vasilha e ficar num lugar visível. É intencionalidade. E como a gente vai fazer isso então? Bom, o segredo está aqui naquilo que nós estamos falando desde o começo. É o amor. O que nos faz sair do saleiro e de debaixo da vasilha? É o amor. O amor não é sentimento, o amor é atitude. Amor é uma escolha. Então veja, como é que nós vamos guardar para nós a cura da maior epidemia que assola o mundo, que é o pecado? Como a gente pode guardar isso? Nós temos a solução, nós temos a cura. A cura é Jesus. Jesus já veio, já perdoou. A cruz é a cura. Como nós vamos permitir, né? Como é que a nossa consciência vai ficar bem, né? Se nós nos conformarmos que essa pandemia espiritual que está matando a humanidade continue. Esse é um tempo de despertamento. Deus está nos chamando para fazer diferença, para mudar a realidade. Olha por que Deus nos tirou, né? Eu já falei isso outras vezes, vou falar novamente. Por que Deus nos arrancou das quatro paredes? Ele nos forçou, ele está nos provocando para nos infiltrar na sociedade, para sairmos dessas quatro paredes e sermos sal e luz. Lá onde nós estamos, sabe? É a igreja indo, né? Na direção das pessoas. Então eu quero agora dar algumas dicas aqui, falar sobre algumas atitudes práticas para você nessa semana. Semana que vem eu vou falar mais coisas, né? Vou acrescentar outras, mas para essa semana, não é? Eu quero falar algumas, talvez até eu vou repetir depois, mas eu quero primeiramente, em primeiro lugar, quero falar quatro coisas aqui. A primeira delas são atitudes práticas. Escute bem, a primeira. Não espere as coisas voltarem ao normal. Haja como se isso nunca mais fosse acontecer. Isso é forte demais para você? Não, vá se acostumando com isso. Porque nós estamos em tempo de guerra. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual.
Veja, se as coisas voltarem ao normal, ótimo. Mas haja como se nunca mais elas voltassem ao normal. Eu penso que nós já estamos vivendo um novo normal. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas dizendo assim, quando passar tudo isso, quando essa quarentena passar, quando a gente vencer esse isolamento, então eu vou me esforçar mais, eu vou ser mais consagrado, eu vou chamar o fulano, o cicrano, eu vou trazer para perto, eu vou levar para a igreja, né? Para a igreja, né? No domingo passado uma irmã falou para mim assim, olha, eu descobri que eu não sei fazer nada. Eu estou me deparando com a minha incapacidade de viver mesmo a proposta do evangelho. Impressionante isso, porque ela disse assim, ó, antes quando eu queria evangelizar alguém, eu trazia para o culto. Agora, sabe o que aconteceu? Agora não tem mais condição de fazer isso. Estamos fazendo, mas de forma tão limitada. O que nós temos? Agora o que sobrou? Eu, você, pessoas. Aquilo que Jesus sempre projetou, não é que acontecesse. Pessoas. Ele agora está contando apenas comigo e com você. Essa irmã disse, agora é eu mesmo, eu tenho que ir lá e eu sou o instrumento de Deus para abençoar essas pessoas. Então, não espere que as coisas voltem ao normal. Comece já, agora. Corra, vá onde as pessoas estão, faça a sua parte. Não espere voltar ao normal. 2, concentre-se em fazer exatamente o que Jesus fez. O que ele fez? Relacionou-se com pessoas. Então, relacionamento, nada mais. Não perca tempo com coisas que tiram você do foco. O foco são as pessoas, o foco é relacionamento com elas. Qualquer coisa que possa estar interferindo, impedindo que você viva isso, tire da sua vida. Faça o que você tem que fazer, vida na vida. Mas eu tenho ministério tal, eu tenho isso, eu tenho atividade tal. Pera, o que essas coisas, o que isso está contribuindo? Está contribuindo para que você seja essa vida na vida? Mas o que eu estou fazendo está contribuindo para o todo. Ótimo, muito bom, não estou dizendo que esteja errado. Mas é só isso? É a sua vida que tem que reproduzir outra vida. Por mais que você possa fazer coisas, se você não está no centro da vontade de Deus, que é relacionamento, você não está vivendo o Evangelho. Relacionamento é proclamar o Evangelho, é ensinar as pessoas a obedecer tudo que Jesus ensinou. É isso que nós temos que fazer, é nisso que temos que concentrar. Isso é viver o amor verdadeiramente. Isso é contagiar as pessoas com o amor de Deus. Simples. Terceiro lugar, comece a fazer isso agora, já. Não espere passar essa crise. Comece agora. Convide as pessoas. Faça contato com elas. Seja corajoso. Convide seus familiares, parentes, amigos para acompanharem as lives, para estar com você nas células online, nas reuniões online da sua célula, não é? Porque tem pessoas que talvez teriam muito mais dificuldade para estar presencialmente, mas online, para elas pode ser muito mais fácil. Aproveite essa oportunidade que você tem, talvez, de ter pessoas de outras cidades, de outros lugares, na sua reunião online. Pastor Paulo Mazzoni, lá da IBC de Belo Horizonte, estava compartilhando conosco, eles em 2 semanas, escute, eles estão tendo 2.400 células. Em 2 semanas, eles alcançaram 8.000 novas pessoas nas células. 8.000 visitantes. Sabe que sinal é esse? Pessoas estão aflitas, angustiadas. Elas querem Deus. E nós muitas vezes ficamos pensando, não, elas estão fechadas. Elas não estão fechadas. Jesus disse, os campos estão brancos. Nós podemos fazer isso aqui também. Traga pessoas novas, convide, olha, não vamos participar de uma reunião online, onde a gente compartilha algumas coisas e ora uns pelos outros, simples assim. Não precisa dizer que é uma célula, não precisa complicar nada. Diga, é um grupo de amigos que a gente fala sobre Deus e a gente ora uns pelos outros. As pessoas vão dizer, puxa, eu estou precisando tanto de oração. Convide essas pessoas. Depois peça um feedback, né? E aí, como é que tá? Você entendeu? Você precisa que eu explique alguma coisa para você? Se elas mostram interesse, faça a proposta de começar uma aliança de oração com ela, né? Uma casa de paz. Né? Comece fazendo isso, né? Pode ser presencial ou pode ser online, depende da pessoa.
Tem pessoas que vão fazer isso online, para elas vai ser mais fácil, mas tem outras que podem ser presencial. Então, seja como for, se der para fazer presencial, faça. Mas comece, né? Seja um agente de Deus. Hoje você tem um recurso na mão. Na semana que vem eu vou falar sobre a aliança de oração, sobre aquele conteúdo, a maneira que posso explicar, né? Que seja, vou explicar uma maneira fácil de você usar aquele material que a gente tem para que você possa alcançar o coração dessas pessoas para Jesus. E em quarto lugar, não é? Você pode formar um grupo evangelístico. Você, né, não precisa ser um a um. Você pode chamar essa pessoa, outra pessoa, você pode trazer todas para um grupo só, né? E formar um grupo evangelismo, uma casa, um grupo de evangelismo ou uma casa de paz que seja online, não é? E você vai trazer mais pessoas, portanto, formar um grupo, né, de pessoas interessadas para participarem juntas. Então, existe tanto recurso hoje. Hoje a gente não faz se a gente não quiser. O amor contagiante. Amor contagiante é o amor de Deus. Ele nos contagiou com o amor dele. Agora a nossa parte é contagiar outras pessoas com esse amor. Nós amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. O amor dele nos constrange. O amor dele por nós é tão forte que nós somos constrangidos, sabe? É naturalmente nós amamos outras pessoas, mas tem que ser intencional. Então, quero encerrar essa palavra. Quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida a unção do Espírito Santo, a unção de coragem, o inconformismo, sabe? A sensibilidade espiritual para com a necessidade das pessoas. Não se conforme em ser estéril, infrutífero. Não se conforme em não gerar filhos para Deus, porque o Senhor chamou você para isso, para contagiar com o amor dele. Faça isso. Se mobilize, seja intencional nisso. Se você não for intencional, nada vai acontecer. Você que é um líder de célula, você que é um membro de célula, tá? Não vai, as coisas não vão acontecer assim, simplesmente porque vocês estão se reunindo e a coisa vai. Não, tem que ser intencional. Eu tenho que querer gerar filhos. Eu preciso buscar isso. Você está entendendo? As coisas não vão acontecer por acaso. As coisas vão acontecer se você decidir que elas vão acontecer. Então, você recebeu de graça? Dê, compartilhe, reparta isso, contagie com o amor de Deus. Na semana que vem, eu vou falar, vou continuar esse assunto. Eu vou dar outras direções para você. Mas que esse mês seja um mês de grande colheita. Não se conforme, diga para Deus, Deus, eu não me conformo de passar esse mês sem eu ter alguém que eu possa evangelizar, ganhar para Jesus e começar a ensinar tudo aquilo que o Senhor ensinou. Tudo aquilo que o Senhor mandou. Né? Ensinar a obedecer. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que você é uma árvore frutífera. Que Deus abençoe, seja muito usado por Deus, tenha muito êxito naquilo que Deus é, determinou para que você vivesse em nome de Jesus. Fique na paz e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém?